Meus pais queriam me tirar da minha própria casa. Tudo começou quando meu irmão mais velho foi embora para a faculdade. A casa, que antes era repleta de risadas e conversas, parecia mais silenciosa. Eu sentia que algo estava mudando, mas não conseguia entender o que exatamente estava acontecendo. No início, parecia uma mudança natural. Meu irmão era o centro das atenções e agora, com sua ausência, todos pareciam mais tensos. A verdade é que eu nunca imaginei que isso fosse marcar o começo de algo muito mais estranho. Com o tempo, percebi que a tensão dentro de casa não se limitava à ausência do meu irmão. Meu pai, que sempre fora uma figura de autoridade imutável, estava cada vez mais distante. Ele não falava muito comigo, e as conversas que antes aconteciam em torno da mesa, agora eram raras. Minha mãe, por outro lado, parecia constantemente irritada, mas com algo muito além do simples cansaço. Ela me tratava com frieza, como se eu fosse uma presença que incomodava mais do que ajudava. No começo, pensei que fosse coisa da minha cabeça. Talvez fosse uma fase. Talvez fossem só os efeitos da mudança de dinâmica familiar. Mas algo em mim começou a ficar inquieto. Eu me sentia constantemente observando, como se estivesse sendo monitorado. Pequenas coisas começaram a acontecer. Os objetos que antes estavam em seus lugares agora estavam fora de lugar. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se eu estivesse sendo vigiado o tempo todo. Decidi não deixar isso passar. Comecei a observar mais de perto. Eu costumava sair para a escola e, quando voltava, algo estava sempre diferente. Às vezes, as portas estavam trancadas sem motivo. Outras vezes, coisas simples como a posição dos móveis haviam mudado. Eu estava ficando paranoico? Talvez, mas a sensação de que algo estava errado não podia ser ignorada. Certa noite, a situação chegou ao auge. Eu estava em meu quarto quando ouvi uma conversa entre meus pais. Eu não deveria estar ouvindo, mas a curiosidade me levou a ficar por perto. Eles não sabiam que eu estava ali. Quando ouvi as palavras deles, um arrepio percorreu minha espinha. Estavam falando sobre me tirar de casa, como se eu fosse um fardo para eles. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A ideia de que meus pais, pessoas que me criaram, queriam me afastar daquela forma era incompreensível. No dia seguinte, meu pai me chamou para uma conversa. Eu sabia que algo estava errado. Quando ele me chamou, seu tom de voz estava diferente, nervoso. Ele parecia agitado, mais do que o normal. A sensação no ar era tensa. O que ele queria comigo? Eu estava tentando entender, tentando encontrar um motivo para aquele comportamento tão estranho. Ele disse que precisava conversar sobre o futuro. Era como se a simples presença minha em casa estivesse se tornando um problema para ele. Eu estava chocado. Como assim futuro? Eu não podia entender o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava se desmoronando ali, dentro da minha própria casa. Algo que ninguém queria me contar. Uma parte de mim queria confrontar meu pai, perguntar o que estava acontecendo, mas uma outra parte de mim temia a resposta. Eu sentia que se eu perguntasse, a verdade seria ainda pior do que eu imaginava. A mudança no comportamento deles começou a afetar a casa de uma maneira ainda mais drástica. Meu pai estava cada vez mais afastado e minha mãe, embora parecesse querer conversar comigo, de alguma forma me evitava. O olhar dela já não era o mesmo. Eu me sentia como um intruso em minha própria casa, como se o lugar onde eu cresci tivesse se tornado um campo de batalha. Com o tempo, meu comportamento também começou a mudar. Eu me tornava mais introspectivo, mais cauteloso. Eu passei a prestar atenção em tudo, tentando decifrar qualquer pista que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Eu comecei a investigar, a buscar respostas. Não era mais uma questão de ser apenas parte da família. Era sobre entender se ainda fazia parte daquela casa, ou se, de alguma forma, eu já não pertencia mais àquele lugar. E foi nesse processo de observação que eu encontrei algo. Algo que, até então, estava bem diante dos meus olhos, mas eu não sabia como ver. Eu encontrei um documento. Não era um simples pedaço de papel. Era algo que meus pais claramente tentaram esconder. Um plano. Um plano que envolvia a venda da casa e minha remoção de lá. Eles não estavam apenas distantes, eles estavam me excluindo de suas decisões mais importantes. Eles tinham tomado uma decisão sem me consultar, sem me dar a chance de opinar. E o pior, estavam tentando me esconder isso. Esse foi o momento em que tudo se tornou claro. Não se tratava mais de desentendimentos familiares, ou de problemas típicos de um adolescente com seus pais. Era algo muito maior, algo que afetava todo o meu futuro. Eles não estavam apenas tentando me afastar emocionalmente, eles estavam literalmente me tirando do lugar onde eu cresci, onde minha vida havia acontecido até aquele momento. A descoberta foi um choque. Eu me senti traído, isolado, como se tivesse perdido a confiança das pessoas que mais deveria confiar. Mas eu não podia simplesmente aceitar isso. Eu precisava entender até onde isso iria. Precisava saber por que meus pais tomaram uma decisão tão drástica e, mais importante ainda, por que não havia nem sequer uma conversa real sobre isso. A verdade que se revelou para mim foi mais aterradora do que eu poderia imaginar. Meus pais estavam escondendo algo de mim, algo que envolvia mais do que apenas a minha existência ali. E quando eu finalmente consegui juntar todas as peças, percebi que a casa, o local que sempre considerei meu lar, não era mais o lugar seguro que eu pensava ser. Minha vida estava prestes a mudar de uma forma irreversível, e eu não sabia como lidar com isso. Agora, a única coisa que restava era descobrir o que meus pais estavam realmente planejando. E se eu não tomasse uma atitude, essa história poderia terminar de uma maneira muito diferente da que eu imaginei. A sensação de traição continuava a crescer. Eu não podia mais simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Depois de encontrar o plano, passei a observar com ainda mais atenção, esperando para entender o que meus pais realmente estavam tramando. Não era apenas sobre a casa, mas havia algo mais profundo por trás de tudo aquilo. Algo que nem eu, nem eles, queriam admitir. O ambiente em casa ficou cada vez mais tenso. Meus pais começaram a conversar de maneira furtiva, sussurrando como se estivessem escondendo algo. Fui forçado a agir rapidamente.
Com todo o meu nervosismo e frustração, comecei a planejar como descobrir de uma vez por todas o que eles estavam escondendo. Decidi que, na noite seguinte, quando todos estivessem dormindo, eu iria procurar por mais pistas. Naquela noite, tudo parecia quieto. A casa estava imersa na escuridão, com apenas as luzes suaves dos corredores iluminando o caminho. Fui até o escritório do meu pai, onde encontrei mais documentos. Era um contrato de venda. A nossa casa, estava sendo vendida. Não só isso, mas o contrato incluía uma cláusula de remanejamento familiar. Era uma explicação vaga, mas era claro, meus pais estavam planejando me tirar da casa sem sequer me consultar. A raiva me consumiu, mas ao mesmo tempo, um medo irracional começou a se espalhar por dentro. Eles estavam agindo com uma frieza que eu nunca imaginei que poderiam ter. Eu já não era mais o filho na casa. Eu era apenas alguém que estava prestes a ser dispensado. E tudo isso por causa de um novo começo que eles queriam para si. Na manhã seguinte, finalmente decidi confrontá-los. Eu não podia mais ficar quieto, assistindo de fora minha própria vida ser manipulada. Eu precisei de respostas, de explicações. No entanto, ao fazer isso, uma nova surpresa me aguardava. Quando entrei na sala de estar, encontrei meus pais reunidos. Era como se eles já soubessem que eu sabia a verdade. Algo em seus rostos me dizia que a conversa que eu estava prestes a ter não seria fácil. Eles não demonstraram arrependimento, nem preocupação. Apenas uma tensão que parecia estar esperando por aquele momento. Filho, disse meu pai, com um tom mais calmo, mas ainda distante, há coisas que você não entende. A mudança que estamos propondo é para o seu bem, para o bem de todos. Não é sobre você ser uma carga ou um problema. É sobre nós, como família, darmos um passo para frente. Eu o olhei, tentando encontrar alguma sinceridade em suas palavras, mas a única coisa que sentia era uma indiferença gelada. Ele estava falando como se a decisão já estivesse tomada. Como se eu já não fosse mais parte da equação. Minha mãe, então, falou algo que me chocou ainda mais. Você precisa entender, filho, que às vezes os pais precisam tomar decisões difíceis. Não é fácil, mas acreditamos que é o melhor para todos. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Como assim para todos? Eu era parte dessa família. Eu tinha o direito de ser ouvido. Mas naquela sala, parecia que não havia mais espaço para mim. Eu estava sendo empurrado para fora, sem nem mesmo uma chance de lutar por um lugar. Eu respirei fundo, tentando manter o controle. Mas dentro de mim, uma tempestade de emoções começou a se formar. Eu não iria aceitar isso. Não iria ser tratado como um estorvo. Não iria ser removido da casa, do meu lar, sem mais nem menos. Não vou embora. Não vou ser expulso da minha própria casa. Essas foram as únicas palavras que consegui dizer, com a voz trêmula, mas firme. Meus pais me olharam, e pela primeira vez, percebi algo em seus olhos. Não era arrependimento, não era remorso. Era algo mais profundo, algo que eu não sabia como interpretar. Era uma mistura de cansaço e resignação, como se já tivessem aceitado que o que estavam fazendo era uma necessidade. E assim, a conversa terminou. Eu sabia que ainda não tinha acabado. Algo ainda precisava ser resolvido. Mas, naquele momento, o confronto me deixou em um estado de incerteza. Eu não sabia o que mais poderia fazer. Eu estava preso entre os planos deles e minha própria necessidade de ser ouvido. Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu fiquei acordado, refletindo sobre tudo o que havia acontecido até agora. Mas uma coisa era clara, eu não iria desistir. Eu ia lutar pelo meu espaço, pela minha vida, pela minha casa. Mesmo que os meus pais quisessem me tirar dela. Eu sabia que não podia simplesmente aceitar a decisão deles. Não ia ser fácil, mas o que mais me motivava era a sensação de que minha própria vida estava sendo moldada sem meu consentimento. Depois daquela conversa, a tensão dentro de casa só aumentou. Cada gesto, cada palavra parecia carregada de significados que eu não conseguia entender. Era como se estivéssemos todos em uma guerra silenciosa, onde eu era o único sem saber qual era o objetivo final. Nos dias seguintes, algo estranhamente normal aconteceu. Meus pais, ainda mais distantes, começaram a agir como se nada estivesse acontecendo, como se o futuro planejado já estivesse decidido. Mas dentro de mim, uma coisa estava clara, eu precisava agir rápido, porque aquilo não era só sobre me afastar da casa, era sobre me arrancar da minha própria vida. Comecei a procurar por mais pistas. Eu sabia que havia algo mais. Não era apenas uma questão de mudança de casa, havia algo maior, algo escondido. Comecei a investigar a vida deles, a olhar mais de perto os lugares onde sempre achei que poderia confiar. Cada novo passo me aproximava de uma verdade que eu ainda não queria encarar, mas que precisava entender. Uma noite, finalmente encontrei o que estava procurando. Havia um arquivo digital no computador do meu pai, um arquivo oculto, que estava protegido por senha. A curiosidade e o desespero me levaram a tentar desvendar aquele segredo. A senha era algo que eu sempre soubera, mas nunca imaginei que precisaria dela. Ao abrir o arquivo, me deparei com um documento que mudaria tudo. Não era apenas uma venda de casa. Não era uma simples mudança de lugar. O arquivo continha detalhes de um plano muito mais complexo. Meus pais estavam envolvidos em uma espécie de investimento arriscado que poderia mudar a vida deles de maneira irreversível, mas também os afastaria completamente de mim. Estavam, na verdade, tentando criar uma nova vida, longe de tudo que conheciam, e eu não fazia parte desse novo mundo. Eu não podia acreditar no que estava lendo. Estavam tentando me tirar da casa, mas não apenas isso. Eles estavam me deixando para trás, como se eu fosse apenas um obstáculo no caminho deles. Mas o pior de tudo era perceber que minha própria família estava disposta a fazer isso sem olhar para trás, sem tentar ao menos entender o impacto disso em mim. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu precisava confrontá-los de uma vez por todas. Não iria mais viver em uma mentira, não iria mais permitir que me tratassem como se eu fosse invisível. Aquela casa, que um dia foi meu refúgio, agora era o campo de batalha da minha própria existência. Entrei na sala de estar, onde meus pais estavam, conversando como se tudo estivesse normal.
Eu podia ver a expressão nos rostos deles, um semblante de calma, mas ao mesmo tempo, uma tensão que não podiam esconder. Fui direto ao ponto. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei sobre o plano, sei sobre a venda da casa. Sei sobre tudo. Os dois ficaram em silêncio por um momento, como se estivessem tentando processar o que eu acabará de dizer. Meu pai foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você não entende, filho. Nós estamos fazendo isso por você também. Acredite, estamos tentando garantir o nosso futuro. Mas era tarde demais para desculpas. Eu já sabia a verdade, e as palavras deles não podiam mais me convencer. Eu já estava além disso. Não importava se era para o bem de todos, ou se era para o futuro. O que importava era o fato de que eu não fazia mais parte dos planos deles. Eles estavam me descartando como se eu fosse algo sem valor, algo que não mais se encaixava no novo caminho deles. Isso não é sobre meu bem-estar. Isso é sobre a escolha de vocês, sobre o que acham que é melhor para a vida de vocês, mas não é justo. Eu sou parte dessa casa, dessa família, e não vou aceitar ser jogado para fora como se não fosse nada. Eu disse com uma força que nem sabia que tinha. A conversa que se seguiu foi um turbilhão de palavras. Meus pais tentaram justificar suas escolhas, mas eu já estava além das explicações vazias. Eu precisava mais do que respostas. Eu precisava de uma solução. E, finalmente, eu percebi que a única pessoa que poderia mudar o curso daquela situação era eu mesmo. Eu me afastei deles, sentindo um peso imenso em meus ombros. Eu sabia que o que acontecia agora não seria fácil, mas estava claro que eu não iria mais aceitar ser apenas uma peça secundária no jogo deles. Nos dias seguintes, comecei a procurar ajuda. Fui atrás de conselhos legais e conversei com pessoas que podiam me ajudar a entender o que meus pais estavam fazendo e o que eu podia fazer para garantir que meu lugar fosse respeitado. Eu sabia que tinha o direito de estar na casa onde cresci, o direito de ser tratado com respeito, e não ia deixar que isso fosse tirado de mim sem lutar. A busca por ajuda legal se tornou minha prioridade. Eu sabia que tinha direitos, mesmo que meus pais quisessem me excluir daquela decisão. Eles não entenderiam no começo, mas estava determinado a não ser apenas uma vítima passiva. Passei horas consultando advogados e procurando por documentos que pudessem me ajudar. A cada passo que eu dava, a confiança em mim mesmo crescia. Eu sabia que tinha o direito de lutar pelo meu lugar naquela casa, e ninguém poderia me tirar disso sem um bom motivo. Finalmente, chegou o momento de colocar tudo em prática. Em uma tarde nublada, quando meus pais estavam no trabalho, fui ao cartório, organizei a documentação e garanti que, legalmente, meu nome estava registrado como coproprietário da casa. Eu não ia deixar que meus pais simplesmente a vendessem sem levar em conta minha voz. Não era apenas sobre a casa, mas sobre minha identidade, sobre o meu direito de ser respeitado. Quando eles voltaram para casa naquele dia, já sabiam que algo havia mudado. Minha atitude estava diferente, eu já não era mais o filho submisso e invisível. Eu os confrontei mais uma vez, mas desta vez com a certeza de que tinha o controle da situação. Não estava ali para brigar, mas para resolver. Eu fiz o que precisava fazer para garantir que meus direitos sejam respeitados, disse com firmeza. Vocês podem decidir o que fazer, mas eu também tenho uma palavra final. Foi então que a verdadeira transformação aconteceu. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando quanto eu havia mudado. Meu pai, que sempre foi o pilar da casa, não podia mais negar que eu havia crescido. Ele olhou para minha mãe e, sem palavras, entendeu o impacto de tudo aquilo. Após um longo momento de tensão, meu pai finalmente falou. Eu não esperava que você fosse tomar essa atitude, mas talvez seja a hora de reconhecer que você já não é mais aquele garoto que dependia de nós. Talvez o plano que tínhamos não estivesse certo, e talvez nós tenhamos falhado em perceber como isso te afetaria. A partir desse dia, as coisas começaram a mudar. Meus pais, apesar de ainda resistirem um pouco à ideia de me ver como alguém independente, começaram a me respeitar de uma forma que nunca fizeram antes. Não que as coisas voltassem a ser como eram antes, mas o respeito e a comunicação começaram a aparecer de novo. Eu não estava mais sendo tratado como um estorvo, mas como alguém com voz e valor dentro da família. Eu aprendi, com tudo que passei, que a minha vida e meu lugar são meus para decidir. Não importa o que aconteça, nunca devemos nos calar diante daquilo que sabemos ser errado, e devemos sempre lutar pelo que é justo, mesmo quando aqueles que mais amamos parecem estar contra nós. A minha casa, que antes era palco de medo e incertezas, agora era mais um símbolo da minha coragem e da minha força. Eu finalmente estava vivendo minha própria história, e não sendo apenas um personagem na história de outros. E assim, entre altos e baixos, eu finalmente encontrei meu lugar. Um lugar onde não sou mais apenas um filho, mas um ser humano com seus próprios direitos, com sua própria voz.